Vamos falar sobre Moxie, por favor. Fala galera, aqui quem fala é a Isabela Lafim e hoje eu tô aqui pra mais uma crítica. E hoje eu tô aqui pra falar sobre o mais novo filme da Netflix, Moxie, que conta a história da Vivian, que é uma menina que tá no ensino médio e que ela começa a se envolver um pouco com o feminismo, ela começa a descobrir sobre o feminismo. E ela começa a ficar irritada com a situação da mulher na nossa sociedade. E ela cria um panfleto chamado Moxie, que em inglês significa rebelde, de certa forma. E ela acaba distribuindo no colégio e outras meninas acabam apoiando ela. E isso vai se transformando num movimento feminista dentro do colégio. O filme vai se desenrolando. E eu tenho muita coisa pra falar desse filme. Na verdade, talvez eu não tenha muita coisa pra falar desse filme, mas é que esse filme, ele fala de muita coisa. Porque, como eu disse, ele é um filme sobre feminismo. E o feminismo, como movimento, ele tem muitas e muitas ramificações. Eu sei disso porque eu sou feminista e eu sou feminista há 6 anos já. Então acaba que eu aprendi muito sobre o movimento feminista nesses 6 anos. E esse filme reflete muitas coisas do que eu aprendi. E eu acho que é por isso que tocou tanto no meu coração. E eu acho que mais do que sobre feminismo, esse filme é sobre união feminina. Até onde as mulheres conseguem chegar quando elas confiam umas nas outras e se unem pra realmente fazer uma revolução social. Então eu acho que esse filme pegou muito, muito dentro de mim por causa disso. E eu acho que, no geral, fez um trabalho bem bacana. Esse filme, ele começa mostrando microagressões. Microagressões que nem sempre a gente percebe que são microagressões. E que não chega a ser, tipo, um assédio, por exemplo, sabe? Que acho que já é uma coisa que as pessoas compreendem como assédio, sabe? Compreendem como uma coisa que não é certa. Essas microagressões são coisas como interromper ou tentar explicar uma coisa pra uma mulher, uma coisa que ela sabe do que ela tá falando e um cara vai lá e tenta explicar pra ela. Uma das primeiras cenas no filme é exatamente sobre isso. Então esse filme começa mostrando as microagressões e eu acho que ele vai fazendo uma espécie de escalada até chegar num ponto, assim, e mostrar várias coisas sobre o feminismo. Acho que eles também trouxeram outros 2 tipos de feminismo que eu achei bem interessante, que é o feminismo de raça, porque temos aqui personagens negras, personagens asiáticas, e que elas têm uma relação diferente com o feminismo do que tem, por exemplo, a nossa personagem principal, que é branca. Então, a gente vê isso, assim, sabe? A forma com que elas falam, que elas são mulheres negras fortes, e elas falam... Tem um momento que elas falam das ancestrais delas. Então a gente vê bastante disso, assim. E eu achei super interessante, que é uma coisa que eu, como mulher branca, não tenho essa vivência. Então eu acho interessante a gente mostrar isso num filme. E a gente também tem uma outra coisa que chamou muita atenção, é que a gente tem uma personagem trans nesse filme. Então a gente vê um pouquinho sobre o feminismo trans. E eu acho que isso foi realmente muito importante, porque dentro do feminismo existem ramificações transfóbicas que não aceitam as mulheres trans, que dizem que elas não são mulheres e por isso que elas não podem ser feministas, o que eu particularmente acho uma bobagem gigantesca. Então eu achei muito interessante a gente trazer uma menina trans que só quer viver a vida dela, ela só quer fazer uma audição pra interpretar uma mulher no musical que eles vão fazer, sabe? Então, assim, eu achei bem legal, assim. Em nenhum momento eles falam a palavra trans, o que eu achava que eles poderiam ter feito. Mas eu acho que eles chamam atenção pra esse ponto, e eu gostei muito disso. A gente também fala um pouco sobre assédio, mas não assédio sexual, que é o que a gente pensa primeiro quando a gente fala sobre assédio, mas sim sobre assédio moral. E isso também é uma coisa muito importante, uma espécie de microagressão que é muito importante dentro do feminismo e que a gente precisa realmente falar mais sobre. Então eu achei interessante que esse filme trouxe isso. E por último, mas nem por isso menos importante, o pico de tudo, assim, que é o estupro. Eu acho que
Isso acontece só no final do filme, então eu nem sei se eu... Não é spoiler, mas eu acho que também estupro é um assunto que é muito delicado para muitas mulheres, então eu acho que eu devia trazer sim aqui, porque se vocês forem assistir, vocês têm que estar avisados. Vocês têm que estar avisadas, vocês, mulheres que vão assistir. Porque, enfim, é um assunto muito delicado, especialmente para as mulheres. Então, temos isso também, apesar de não ser uma coisa que eles entram muito... não falam muito sobre, assim. Mas eu vou falar disso mais tarde. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso é que esse filme, ele traz várias vivências dentro do feminismo. Ele traz várias vivências diferentes das mulheres. E que eu acho que, às vezes, o feminismo precisa falar um pouco mais sobre isso. Sobre as diversas vivências das mulheres e sobre como cada uma lida com o feminismo. E eu acho que esse filme trouxe isso e foi realmente uma coisa que aqueceu meu coração. Eu acho que também, de certa forma, esse filme trouxe um lado também um pouco negativo do feminismo, que é uma coisa que eu percebo na vida real. Uma das coisas que me chamou atenção é a postura da Vivian, que é a nossa personagem principal, com a melhor amiga dela. A melhor amiga dela, ela tá com um pouco de medo de se posicionar, e a Vivian cobra um posicionamento dela. E isso não é muito legal. Eu acho que a gente tem que fazer com que as pessoas queiram entrar no movimento por elas mesmas, que elas tomem essa decisão por elas mesmas. E não é legal a gente ficar cobrando as pessoas por causa disso. E é uma coisa que mais tarde a amiga dela fala sobre, que, cara, deixa eu lidar e apoiar da forma que eu posso, da forma que eu consigo. E assistir isso no filme foi muito bacana. Acho que é um lembrete de que a gente também não pode forçar as pessoas a fazerem parte. Elas têm que fazer isso, parte disso porque elas querem e porque é isso que elas acreditam. E nessa cena, pra mim, mostrou muito que, assim, não é questão de ser feminista demais, é questão de saber as suas batalhas e entender que as pessoas estão em momentos diferentes e que talvez elas estejam aprendendo ainda, que elas estejam crescendo. E que eu acho que isso tem a ver um pouco com a cobrança que eu falei antes. Então eu acho que esse filme também chamou atenção pra esse ponto, assim, de que as pessoas mais velhas têm vivências diferentes, os homens têm vivências diferentes, então a gente tem que falar sobre isso também. Já que estamos falando sobre os homens, eu também queria dizer que esse filme cobra um posicionamento dos homens. Fala, homens, vocês também precisam se posicionar. Então eu achei que isso também foi bem interessante na narrativa, porque é realmente importante. Os homens precisam entender que não é só eles não serem machistas, eles precisam chamar a atenção de outros homens que são machistas. Então, isso foi muito interessante, eu gostei muito. Ok, indo por um lado um pouquinho mais técnico. O roteiro, eu vou dizer que ele é bem clichê. Ele é bem adolescente, a narrativa é adolescente, ele é bem previsível. Mas isso não foi uma coisa que me incomodou muito, porque... Enfim, né? Tipo... eu acho que o filme tem tanta coisa pra contar que a forma que eles fizeram isso, por mais que seja muito tradicional, não me incomodou muito. Uma coisa que eu queria dizer é que eu gostaria muito de ter visto eles aprofundando mais em todas essas questões. Mas como são questões demais e o feminismo é um movimento muito grande, eu entendo porque eles deixaram pouco tempo de tela pra cada uma dessas coisas. De qualquer forma, eu gostei. Gostaria que tivesse sido mais aprofundado. Mas a gente poderia fazer um filme só sobre feminismo negro, um filme só sobre feminismo asiático, um feminismo só sobre feminismo trans, um filme só sobre estupro. Então, assim, eu entendo porque aquilo foi super aprofundado. Outra coisa que chamou muito a minha atenção foi a diversidade no elenco. O elenco é muito diverso, como eu disse. Temos o feminismo negro, asiático, trans, então temos essas personagens. A maioria delas, se eu não me engano, são pessoas racializadas, são ou negras ou latinas, que, né, nos Estados Unidos também é considerado uma raça, uma etnia, ou asiáticas. Então eu achei isso super interessante de assistir. As meninas, elas não são todas brancas, não é um feminismo branco e elitista, sabe? Então eu achei interessante ver isso. E daí que vem aquela fala que eu falei antes, que são diversas vivências. O nosso maior vilão nessa história é um menino branco, mas ele tem um melhor amigo negro. E o mocinho, né, que é o par romântico da nossa mocinha, ele também é asiático. Então, eu gostei muito dessa diversidade.
que eu acho que é super importante quando a gente tá falando sobre feminismo. A trilha sonora é simplesmente incrível. Eu amei as músicas, foram super bem colocadas no filme. Eu achei que ficou tudo. Eu amei as músicas. Já fui até procurar as músicas no Spotify pra baixar, porque eu simplesmente amei. E a última coisa que eu queria comentar é a estética do filme. Ela me parece um pouco jogada, como se ela não tivesse sido muito trabalhada. Mas eu acho que eles fizeram isso de propósito, como uma forma de mostrar o feminismo na sua forma mais real e natural possível. Porque foi essa a impressão que eu tive assistindo o filme. Então eu achei que ficou super legal. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, comentem aqui embaixo se vocês gostaram da crítica. Se vocês gostaram do filme, eu amei demais. Espero que vocês concordem comigo. E é isso aí. Se inscrevam no canal da Take, sigam a Take nas redes sociais para outras críticas e vários outros vídeos para vocês. A gente tem muito conteúdo legal, então fica por aqui com a gente. E é isso aí. Beijos, até a próxima. Take 04, seu sonho começa aqui.